Você já parou para pensar que talvez o maior sabotador da sua vida seja você mesmo? Mesmo quando tudo parece sob controle, existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro da sua cabeça. Você pensa e pensa e pensa mais um pouco, mas, no fim das contas, continua exatamente no mesmo lugar. É como se sua mente fosse um labirinto sem saída. As dúvidas paralisam, o medo consome, a ansiedade transforma seus pensamentos em grilhões. E o mais cruel, você nem percebe, está tão habituado ao caos mental que ele já virou paisagem. E assim, dia após dia, você se afunda em pensamentos que te afastam de tudo o que realmente importa. Mas até quando vai aceitar ser prisioneiro da própria mente? A maioria das pessoas vive acreditando que seus maiores inimigos estão do lado de fora, mas não estão. Eles moram dentro de você, alimentados por medos, inseguranças e pensamentos que você mesmo criou. É como estar preso num quarto escuro onde a porta sempre esteve aberta, mas você nunca percebeu. Agora, deixa eu te dizer uma coisa que pode mudar tudo. Você pode sair dessa prisão. O estoicismo, uma filosofia milenar, não te ensina a fugir dos problemas, mas a enfrentá-los com coragem, clareza e razão. Ele é a chave para silenciar o ruído dentro da sua cabeça. A libertação não vem de fora. Ela começa quando você entende que, se não dominar sua mente, ela vai dominar você. Mas antes de continuar, deixa eu te contar uma história. Uma que talvez espelhe exatamente o que você sente agora. Uma história sobre um garoto que poderia muito bem ser você. Samuel sempre acreditou que poderia conquistar qualquer coisa, desde que se esforçasse o suficiente. Tinha sonhos grandes, um coração corajoso e fé no próprio potencial. Mas o tempo, esse grande escultor da alma, começou a corroer suas certezas. Ele via os outros vencendo, avançando, conquistando. E aos poucos a dúvida se instalou. Por que não eu? As inseguranças começaram a ganhar voz. O medo de falhar cresceu como uma sombra, seguindo cada passo que ele dava, ou deixava de dar. Ele começou a adiar projetos, evitar riscos, recuar diante da possibilidade de dar errado, sempre se perguntando: e se não for a hora certa? E se eu fracassar? E se tudo desmoronar? Esses "e se" viraram a trilha sonora da sua vida. Certo dia, Samuel estava em um parque, sozinho, sentado em um banco. O vento balançava suavemente as folhas das árvores, mas dentro dele havia um silêncio ensurdecedor. Era como se estivesse trancado em uma sala escura, onde o ar parecia pesado e o tempo não passava. Lembrou-se de como era quando criança. Acreditava que o mundo inteiro cabia nas suas mãos. Mas agora, aquele menino confiante havia sido substituído por alguém paralisado pela ansiedade. Ele entendeu ali, naquele banco, que o verdadeiro inimigo nunca esteve lá fora. Estava dentro dele. Foi então que uma senhora idosa se sentou ao seu lado. Sorriu com ternura. E mesmo sem saber o que ele vivia, disse: "Sabe, querido, passei a maior parte da minha vida preocupada com o que podia dar errado. Medo do futuro, medo de errar. Mas com o tempo percebi. Os medos, as dúvidas, a ansiedade são fantasmas. Eles não são reais, são ilusões que a gente mesmo cria. E enquanto ficamos paralisados com eles, a vida passa, as oportunidades se vão." Samuel ficou ali, olhando para ela, sem palavras. Aquelas palavras atravessaram seu peito como flechas. A senhora se levantou, deu-lhe um leve tapinha no ombro e desapareceu entre as árvores. Ele permaneceu imóvel, mas por dentro algo começava a se mexer. Pela primeira vez em muito tempo, as palavras que ouviu ecoavam mais forte que os gritos da sua mente. Os medos não são reais. Naquele instante, Samuel compreendeu. Ele estava vivendo como refém dos próprios pensamentos. Não era a vida que o impedia de agir. Eram seus próprios bloqueios internos. E ali, naquele banco de parque, ele fez uma promessa a si mesmo: não deixaria mais o medo o paralisar.
Ele entendeu que o sofrimento mental pode ser mais devastador do que qualquer obstáculo externo, e que a verdadeira liberdade começa quando você encara seus pensamentos de frente e os domina. Agora, meu amigo, é a sua vez. Faça esse mesmo compromisso. Escreva nos comentários: hoje escolho deixar para trás tudo o que me prende. E comece a tomar o controle da sua vida, agora, porque a maior batalha que você vai enfrentar não é contra o mundo, é contra você mesmo. E se eu te dissesse que a maioria dos seus medos nunca existiu de verdade? Quantas vezes você perdeu noites de sono se preocupando com situações que nunca aconteceram? Quantas vezes você se afundou em pensamentos negativos, construindo os piores cenários possíveis? E quando o momento chegou, nada disso se concretizou? É como viver um filme de terror que só passa dentro da sua cabeça. E o mais curioso, você é o roteirista, o diretor e o único espectador. Imagine um atleta prestes a disputar a corrida mais importante da sua carreira. Durante semanas, ele é assombrado pela ideia de falhar. Visualiza tropeçando nos últimos metros, sendo ultrapassado, decepcionando todos ao seu redor. Ele sente com tanta clareza a derrota que chega a acreditar que ela é inevitável. Mas, quando o dia da prova chega, nada daquilo acontece. Ele corre bem, se supera e dá tudo certo. E então, a pergunta que ecoa é: de que adiantaram todas aquelas horas de sofrimento antecipado? Agora olhe para dentro. Quantas vezes você foi esse atleta na sua própria vida? Quantas vezes você viveu derrotas que só existiam na sua cabeça? Não se preocupe, você não está sozinho. Isso acontece com todos nós. E já acontecia há mais de 2000 anos. Sêneca, um dos grandes pensadores estoicos, dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. A maioria dos nossos medos não é concreta. Eles são projeções, espelhos distorcidos criados pela nossa mente, refletindo o pior de todas as possibilidades. Nos preocupamos com o que os outros vão pensar, com o que pode dar errado, com tudo o que talvez jamais aconteça. E por que fazemos isso? A psicologia chama isso de ansiedade antecipatória. Nosso cérebro, numa tentativa de nos proteger, entra em modo de alerta constante, mesmo quando não há perigo algum. Como explica o psicólogo Ethan Kross, autor do livro Shatter, nossa mente é como um paranoico profissional, sempre criando planos de emergência para catástrofes que sequer existem. Imagine ter ao seu lado um assistente que, toda manhã, sussurra no seu ouvido: cuidado, algo ruim pode acontecer hoje. E quando nada acontece, ele não se desculpa. Ele apenas inventa uma nova tragédia para amanhã. Resultado? Você vive em alerta, esgota sua energia emocional com batalhas invisíveis, sofre por coisas que não aconteceram e provavelmente nunca acontecerão. Já aconteceu com você, não é? Você envia uma mensagem, a pessoa demora a responder e sua mente começa a te bombardear. Será que ela está brava? Será que eu falei algo errado? Será que ela me odeia agora? Horas depois vem a resposta: desculpa, estava na academia. E você percebe que gastou um dia inteiro alimentando um drama que só existia dentro de você. Então eu te pergunto, quantas vezes mais você vai permitir que sua mente brinque com a sua paz? Se você quer recuperar o controle, o primeiro passo é interromper esse ciclo de sofrimento desnecessário. Veja o exemplo de Marco Aurélio. Quando se via sobrecarregado por pensamentos negativos, fazia uma pergunta simples e poderosa: isso realmente importa? Será que essa preocupação vai fazer diferença daqui a 1 ano? E daqui a 5? Se a resposta for não, então não vale a sua energia. E se for sim, pare de se preocupar e comece a agir. Porque se preocupar não muda nada. Ação, sim, muda tudo. Então, da próxima vez que sua mente tentar te enganar com mais um episódio do seu próprio filme de terror interno, pare, respire, questione. Isso é real? Ou é só mais um truque da minha mente?
A vida não vai esperar você superar seus medos, mas ela vai te dar, todos os dias, a chance de enfrentá-los. Cabe a você decidir se vai continuar escrevendo histórias de terror na cabeça ou, finalmente, começar a viver sua realidade. Pare um instante e pense. O que tem crescido dentro da sua mente ultimamente? A mente humana é como um campo fértil. Tudo o que você planta nela, cresce. Se você semeia medo, insegurança, ressentimento, é isso que florescerá. Mas se decide plantar coragem, esperança e ação, aos poucos, mesmo que devagar, é isso que começará a brotar. Só que aqui está o segredo que muitos ignoram. A colheita é inevitável. A única escolha que você tem é o que vai plantar. Lembro de uma história simples, mas poderosa, que ouvi de um amigo. Ele decidiu, certa vez, plantar uma laranjeira no quintal de casa. Escolheu o melhor canto do jardim, regou com cuidado, protegeu a muda do frio e a viu crescer, dia após dia, com dedicação. Mas, depois de algumas semanas, ele começou a relaxar. Ah, ela já está firme, aguenta um pouco de descuido, pensou, e deixou de regá-la por dias. Depois, semanas. O sol batia forte, o solo secava e ele nem notava. Quando percebeu, tentou corrigir, deu água, colocou nutrientes, mas era tarde demais. A árvore, antes promissora, já não respondia. As raízes haviam secado. A mente funciona da mesma forma. Se você passa dias, semanas, meses alimentando seus pensamentos com queixas, autossabotagem e pessimismo, o que espera colher? Como espera prosperar se o solo da sua mente está sendo envenenado por dentro? Pense nas palavras que você tem dito a si mesmo. Quando falha em algo, o que diz? Sou um fracasso? Nada dá certo para mim? Isso é impossível? Essas palavras não são inofensivas. Elas são sementes. Sementes de dúvida, de derrota, de limitação. E se você continua regando esses pensamentos todos os dias, não espere colher autoconfiança, força ou superação. Você não pode plantar espinhos e esperar colher flores. E isso não é papo de autoajuda vazia. A ciência comprova isso. Se quiser entender mais profundamente esse processo, recomendo um livro que me marcou, O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Mas aqui vai o ponto-chave. Sua mente acredita em tudo o que você diz a ela. Se todos os dias você se repete, não sou bom o bastante, seu cérebro começa a agir como se isso fosse verdade. Ele vai moldar suas ações, suas reações e até suas oportunidades baseado nessa crença. Mas o oposto também é real. Se você começa a dizer, eu vou tentar, e se errar, vou aprender. Eu posso melhorar um passo de cada vez aos poucos, seu cérebro se adapta, sua percepção muda. Você começa a notar possibilidades onde antes só via muros. Isso não é mágica, é neurociência. Marco Aurélio disse, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Essa frase não é para ser lida e esquecida. Ela é um lembrete, uma âncora, uma verdade simples, mas profunda. Coloque-a onde puder ver. Escreva num caderno, no fundo de tela do celular, num post-it grudado no espelho. Mas, mais importante do que isso, grave-a na sua mente. Porque quando sua mente começar a escorregar para o negativo, quando os velhos hábitos tentarem te puxar de volta para a escuridão, essa frase vai te lembrar que você ainda tem uma escolha. Agora, como colocar isso em prática? 1. Identifique o que você anda alimentando. Você não pode mudar o que não vê. Na próxima vez que estiver preso em pensamentos ruins, se pergunte, isso está me ajudando ou me afundando ainda mais? 2. Mude o seu diálogo interno. Não se trata de repetir mantras vazios. Trata-se de reformular sua narrativa. Troque não consigo por ainda não consegui, mas posso tentar novamente. Troque tudo dá errado para mim por o que posso aprender com isso. 4. Selecione o que você consome. Você é o que alimenta sua mente.
Se passa o dia cercado de notícias catastróficas, pessoas negativas, redes sociais cheias de comparação e reclamação, não é de se surpreender que sua mente esteja exausta. Comece a filtrar o que entra. Leia, veja, ouça e consuma coisas que te elevem, que te inspirem, que alimentem o que há de melhor em você. Agora eu te pergunto com toda sinceridade: o que você tem semeado na sua mente ultimamente? Você tem regado suas ideias com coragem ou com medo? Tem cultivado sonhos ou apenas preocupações? Lembre-se, o que você cultiva dentro de si floresce, e só você pode escolher o que vai florescer amanhã. Você já tentou correr carregando uma mochila cheia de pedras? Não importa o quanto você se esforce, a bagagem te puxa para trás. E o mais curioso, às vezes essas pedras foram colocadas por você mesmo, ou pior, foram deixadas ali por pessoas e experiências que já ficaram no passado, mas você ainda carrega como se fossem indispensáveis. É disso que estamos falando agora. O que você precisa deixar para trás para finalmente avançar? Há dores, mágoas, crenças e até hábitos que talvez um dia fizeram sentido, te protegeram, te ajudaram a sobreviver, mas que hoje estão apenas te paralisando. Quantas vezes você já se agarrou ao ressentimento achando que era força, quando na verdade era peso? Quantas vezes permaneceu num ambiente, num relacionamento ou até numa ideia por medo de largar o conhecido e encarar o novo? Mas entenda uma coisa importante: o crescimento exige desapego. Você não pode crescer enquanto está preso ao que te impede de evoluir. Pense numa cobra. Ela precisa trocar de pele para continuar viva. Se ela se recusar a abandonar o que já não serve, ela literalmente morre sufocada dentro de si mesma. Agora, olhe para sua vida. Quantas peles você insiste em manter, mesmo sabendo que já se tornaram apertadas, tóxicas, limitantes? Talvez seja o medo de mudar de carreira, ou o apego a uma história que terminou, mas que você continua revivendo todos os dias na sua mente. Talvez seja aquela voz que vive repetindo: você não é suficiente, você vai falhar, você não merece. Essa voz não é sua. Ela foi construída ao longo de anos por experiências dolorosas, por críticas mal digeridas, por comparações injustas. Mas agora você tem a chance de se libertar. Marco Aurélio escreveu: a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Se você pensa que não pode, que não consegue, que não é digno, sua alma começa a vestir essas cores. Mas você pode mudar essa paleta. Pode pintar sua mente com novas cores, mais leves, mais fortes, mais reais. E libertar-se do que não te serve mais é um passo essencial nesse processo. Como fazer isso na prática? 1. Identifique o que está te prendendo. Não tem como soltar algo que você nem percebe que está carregando. Faça um exercício simples. Pegue papel e caneta e escreva tudo o que você sente que te limita. Pessoas, hábitos, medos, crenças. Escreva com sinceridade. Você pode se surpreender com o que vai descobrir. 2. Aceite que não precisa carregar tudo. Você não precisa continuar tentando provar nada a ninguém. Não precisa manter amizades que te drenam. Não precisa seguir padrões que não fazem sentido para sua alma. A liberdade começa quando você entende que tem o direito de escolher o que vai levar consigo na jornada. 3. Perdoe. Não pelos outros, mas por você. Perdão não é esquecer, é parar de sangrar por uma ferida antiga. Enquanto você guarda mágoas, essas dores continuam moldando o seu presente. Liberte-se da raiva, do rancor, da culpa, não porque o outro merece, mas porque você merece paz. 4. Crie novos rituais. Tudo aquilo que te limita está sustentado por hábitos. Mude sua rotina, suas palavras, seus pensamentos. A cada dia, troque um gesto destrutivo por um gesto de cuidado.
Pode ser algo pequeno. Trocar a crítica pelo elogio, o medo pela ação, o silêncio corrosivo por uma conversa sincera. 5. Entenda que o desapego é um ato de coragem. Soltar dói, mas se apegar ao que te machuca, dói muito mais. E a dor do desapego é temporária. A dor de permanecer no mesmo lugar é eterna. Você não precisa ser definido pelo que te feriu. Você não é a sua dor, nem o seu passado. Você é o que decide fazer com tudo isso a partir de agora. Hoje, liberte-se das histórias que não te constroem, dos pesos que não te pertencem mais, 2 medos que já cumpriram seu papel. Se quiser, escreva aí nos comentários. Hoje eu escolho me libertar do que não me serve mais. Faça esse compromisso com você mesmo. E lembre-se, para voar mais alto, você precisa estar mais leve. Antes de qualquer ação, há um pensamento. Antes de qualquer mudança, qualquer vitória, qualquer queda, tudo começa na mente. O que você pensa com frequência se torna o que você sente. O que você sente se transforma nas suas atitudes. E suas atitudes moldam a sua vida. Mas aqui está a verdade brutal que quase ninguém quer encarar. Se você não presta atenção aos seus pensamentos, está deixando sua vida nas mãos do acaso. Parece exagero? Então reflita. Quantas vezes você já se sabotou antes mesmo de tentar algo novo? Quantas vezes teve um pensamento como "eu não sou capaz" e desistiu antes de dar o primeiro passo? Isso não é coincidência, é padrão. A mente é como um terreno fértil. Se você plantar medo, colhe paralisia. Se plantar dúvida, colhe estagnação. Mas se plantar coragem, foco e persistência, pode colher uma realidade completamente nova. A verdade é que você está criando sua realidade todos os dias, mesmo sem perceber. Imagine o seguinte: você acorda pela manhã e nos primeiros minutos já pensa: hoje vai ser um dia difícil. Seu corpo responde com cansaço. Seu humor despenca, sua energia desaparece. E assim, sua mente, sem nenhum esforço físico, já criou um dia pesado antes mesmo de ele começar. Agora imagine o contrário. Você acorda e pensa: hoje eu vou dar o meu melhor. Não importa o que aconteça, eu vou seguir firme. Seu corpo se ajusta. Seus ombros se erguem. Sua respiração muda. Você se levanta com mais propósito. É só um pensamento, mas é o início de tudo. Os estoicos entendiam isso com perfeição. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Não é o trânsito que te deixa irritado, é a interpretação que você dá a ele. Não é a crítica que te destrói, é o peso que você atribui a ela. Não é o fracasso que te define, é o que você decide pensar sobre ele. O pensamento é a primeira escolha. É a semente invisível que mais tarde se tornará fruto, doce ou amargo. Então, como cuidar melhor dessa semente? 1. Observe seus pensamentos como quem observa nuvens no céu. Eles vão passar. Alguns são carregados de tempestades, outros são leves e inofensivos. Mas nenhum deles é você. Você é o céu e não as nuvens. Comece a observar sem se apegar. Perceba o que você está pensando quando algo te incomoda. Questione, analise. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz. 2. Mude a pergunta. Ao invés de pensar, por que isso está acontecendo comigo? Tente, o que isso está tentando me ensinar? Mude de "e se tudo der errado" para "e se tudo der certo?". Trocar uma pergunta pode mudar seu destino, porque ela muda o seu foco. E onde está seu foco, está a sua força. 3. Escolha palavras que constroem. Tudo o que você diz internamente se transforma em convicção. Troque o "eu sou um fracasso" por "eu ainda estou aprendendo". Troque "nunca vou conseguir" por "ainda não consegui". Parece sutil, mas essas pequenas mudanças
reprogramam sua mente para a possibilidade e não para o fim. Quarto, crie um ritual mental. Todo dia, pela manhã ou antes de dormir, dedique alguns minutos para alimentar a sua mente com ideias que te fortalecem. Leia uma página de um livro. Escreva gratidões. Faça afirmações. Pense em 3 coisas boas do seu dia. Isso não é autoajuda barata. Isso é neurociência. O cérebro se adapta ao que você repete. E o que você repete, você fortalece. A sua vida externa é apenas um reflexo da sua vida interna. Se quiser mudar os resultados, comece com o que está alimentando aqui dentro. Não espere o mundo se alinhar para então pensar melhor. Pense melhor agora e verá o mundo responder de forma diferente. Escreva nos comentários: hoje eu escolho começar com um pensamento diferente. Porque é isso que você faz a cada novo dia. Planta. E com paciência, com consistência e com coragem, você colhe. Existe um mito moderno que tem destruído o progresso de milhares de pessoas. A ideia de que você precisa estar motivado ou se sentir bem para agir. Quantas vezes você já pensou: hoje eu não tô no clima. Agora não é o momento certo. Quando eu estiver melhor, eu começo. Mas vou te contar uma verdade que talvez doa um pouco. O momento certo raramente chega. E se você esperar se sentir bem para agir, vai passar a vida inteira parado. Pense nisso por um segundo. Se você só toma decisões baseadas em como se sente, então não é você que está no controle. São seus sentimentos. E eles são voláteis, inconstantes, irracionais. Às vezes você acorda mal e nem sabe o porquê. Outras vezes está bem e, do nada, se sente péssimo. É normal, mas não deve ser o seu guia. Os estoicos sabiam disso. Eles não buscavam se sentir bem. Eles buscavam agir bem, pensar bem, viver bem, mesmo quando tudo dentro deles gritava o contrário. Marco Aurélio escreveu certa vez: ao amanhecer, quando você se sentir relutante em levantar, lembre-se: eu devo ir trabalhar como um ser humano. E ele continua: nasci para fazer as coisas que a vida exige de mim. Ele não dizia: espere sentir-se animado. Ele dizia: levante-se e cumpra o seu dever, com ou sem vontade. Porque aqui está a chave. Disciplina é mais forte do que motivação. Compromisso é mais poderoso do que o clima emocional do dia. O que transforma a sua vida não são os momentos em que você está inspirado, mas os momentos em que você age, apesar de estar cansado, triste, sem vontade. É quando você escolhe seguir mesmo sem ter certeza. É quando você dá o primeiro passo mesmo com medo. É quando você cumpre a promessa que fez a si mesmo, mesmo que ninguém esteja olhando. Olhe para os grandes nomes da história, os filósofos, os líderes, os artistas, os atletas. Você acha que eles se sentiam bem todos os dias? Você acha que a vontade de treinar, estudar, escrever ou resistir à dor surgia sempre com entusiasmo? Claro que não. Mas eles faziam assim mesmo. Então, como aplicar isso na sua vida? 1. Crie um compromisso, não um impulso. Não dependa de estar no clima. Você não espera sentir fome para tomar água, certo? Também não deveria esperar motivação para cuidar do seu corpo, da sua mente, dos seus projetos. Agende o que precisa ser feito e cumpra como se fosse uma obrigação sagrada. 2. Torne fácil começar. Você não precisa fazer tudo de uma vez, só precisa começar. Coloque o tênis, escreva a primeira linha, abra o livro. O ato de começar, por menor que seja, muda a energia do momento. A ação cria motivação, não o contrário. 3. Use sua dor como combustível. Sabe aquele dia ruim? Use ele como o dia que você provou para si mesmo que consegue agir mesmo quebrado. Se você só age quando tudo está bem, sua força é limitada. Mas quando você age no caos, você se fortalece de verdade. É ali que nasce o caráter, a firmeza, a verdadeira evolução. 4.
lembre-se do seu propósito. Por que você quer fazer o que precisa ser feito? Quando a vontade faltar, e ela vai faltar, o que te sustenta é o motivo. Se for forte o suficiente, você vai continuar mesmo em meio à dor. Você não precisa se sentir bem. Precisa apenas ser leal à sua missão, seja ela qual for. Porque a vida não vai esperar você melhorar para começar a acontecer. E os dias que você mais quer evitar são, muitas vezes, os que mais te moldam. Então levante-se, faça o que tem que ser feito, com medo, com dúvida, com cansaço, mas faça. Escreva nos comentários: hoje eu ajo, mesmo sem vontade. Essa frase pode ser pequena, mas carrega uma força imensa. A força da disciplina, da responsabilidade e da coragem. E então, depois de tudo isso, pare um instante, feche os olhos, se puder, e respire fundo. Sinta o peso de cada palavra que te trouxe até aqui. Você percebe? Você já não é mais o mesmo de quando começou essa jornada. Você enxergou os seus medos, desconstruiu crenças limitantes, silenciou a ansiedade, reconheceu seus próprios padrões mentais. Viu que não está à mercê do mundo. Você é o mundo em movimento. E, acima de tudo, entendeu que a única prisão que existe é aquela que você permite habitar dentro da sua mente. Mas agora chegou a hora de fazer algo que poucos fazem: aceitar o silêncio. Sim, o silêncio. Esse espaço sagrado entre um pensamento e outro. Esse lugar onde tudo se acalma e o que realmente importa finalmente aparece. Vivemos rodeados de ruídos, externos e internos. As cobranças, os medos, os julgamentos, os planos, os e se, os porquês. Tudo isso grita o tempo todo, mas os maiores segredos da existência não se revelam no barulho. Eles se mostram no silêncio. É no silêncio que você ouve a voz da sua alma. É nele que você entende que nada lá fora tem poder real se você estiver em paz aqui dentro. Os estoicos sabiam disso. Epicteto nos ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. E que tipo de julgamento se faz no meio do caos? Nenhum que seja verdadeiro. Por isso o silêncio é tão poderoso. Ele limpa, ele revela, ele cura. Neste exato momento, a sua mente talvez esteja tentando buscar o próximo passo, a próxima dica, a próxima resposta. Mas eu te digo, às vezes o que você precisa não é de mais uma resposta, é de uma pausa. Uma pausa para ouvir o que o seu coração está tentando te dizer há anos. Uma pausa para reconhecer que, apesar de tudo, você sempre teve o poder. O poder de escolher como agir, como pensar, como viver. O poder de não reagir no impulso, mas responder com sabedoria. O poder de não se perder nos pensamentos, mas se encontrar no presente. Esse é o verdadeiro despertar. Não um momento mágico ou grandioso, mas uma sucessão de decisões conscientes, pequenas vitórias silenciosas contra seus próprios vícios mentais. É quando você deixa de ser comandado pela sua mente e começa a comandá-la. E quando isso acontece, algo muda. O medo ainda aparece, mas agora você o observa de longe, sem ser refém. A dúvida surge, mas não te paralisa. O mundo grita, mas dentro de você há paz. Esse é o legado que o estoicismo deixa, a arte de viver bem, mesmo quando o mundo está desmoronando ao redor. A coragem de olhar para dentro e encontrar força onde só havia escuridão. A sabedoria de entender que, no fim das contas, a única coisa que você realmente precisa dominar é a si mesmo. Agora, o que você fará com tudo isso? Vai continuar como antes, esperando por uma mudança externa? Ou vai se tornar a própria mudança? A decisão é sua. Mas antes de ir, deixe isso registrado para você mesmo, nos comentários ou onde quiser. Hoje eu escolho dominar minha mente e viver com propósito. E cada vez que repetir essa frase, que lembrar dessa jornada, você estará dando mais um passo rumo à liberdade interior. Obrigado por ter chegado até aqui. Essa não é a linha de chegada, é apenas o começo.
Porque a verdadeira transformação acontece no silêncio, na constância e na coragem de recomeçar todos os dias. Agora vá, viva, silencie, escolha, domine e floresça. Nos encontramos na próxima jornada. Forte abraço e nunca se esqueça, a mente é sua e ela pode ser seu lar ou sua prisão. A escolha é sua.